Oi, queridos. Hoje sobre 2 Coríntios, capítulos 4 a 6. No início do capítulo número 4, uma coisa muito poderosa e interessante, o apóstolo Paulo vai falar sobre um tesouro que nós temos em vasos de barro. Vasos de barro somos nós. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre esse vaso de barro, por quê? Porque é pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, entregues à morte todos os dias, mas gerando vida. Ele está mostrando a humanidade dele. E ele então faz um paralelo nisso como o vaso de barro. Qual é o tesouro então dentro desses vasos? O tesouro é Cristo. Ali que diz o verso número 6, na parte B. Conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Saiba então, há um tesouro dentro de você e o nome dele é Cristo. Apesar das suas imperfeições, falta às vezes de habilidades, limitações, ainda descobrindo quais sejam os seus dons, saiba, há um tesouro que é Cristo dentro de você. Manifeste esse tesouro. Uma coisa importante que fala aqui no verso número 1 é que ele é fiel, no verso número 2, é fiel à palavra de Deus, às suas pregações. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Seja fiel às Escrituras. Prega o Evangelho, mas de forma fiel à palavra de Deus. O verso 4 diz uma coisa interessante. O Deus desta era. O Deus aqui é Satanás. O Deus desta era, não deste mundo, desta era. É diferente de mundo. É diferente de geográfico, lugar geográfico, de terra. Esta era significa forma de pensar, estilo de vida, mentalidade da população do mundo. Então, o Deus que governa o mundo, a mentalidade, a forma de viver é Satanás. E ele cegou o entendimento das pessoas, dos descrentes, para que não vejam o Evangelho de Cristo, a imagem de Deus. Não desista das pessoas. Saiba que é o diabo que está cegando elas, impedindo elas de crerem em Cristo. Não desista, saiba que um momento, uma hora, essas escamas, essas vendas, como do próprio apóstolo Paulo, vão cair. Não desista dos seus cônjuges, não desista dos seus filhos, dos seus amigos, vizinhos, do próximo. Pregue o Evangelho, ore fora de tempo. No capítulo número 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre ressurreição, sobre o novo corpo, onde o Espírito Santo é a nossa garantia. Esse novo corpo, de forma maravilhosa, não é como esse que nós temos, mas é um que receberemos para que possa viver a eternidade. A palavra de Deus é poderosa e maravilhosa e nós temos que ter a confiança nisso. E o verso número 6 diz, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Olha que interessante. Quanto mais tempo vivamos aqui, mais longe de Cristo ficamos. Quanto mais tempo temos e permanecemos aqui, nesse corpo, mais longe do Senhor estamos. Mais longe do Senhor ficamos. Verso número 6. Verso número 10 vai falar sobre o tribunal de Cristo, que todos terão que comparecer, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam elas boas, sejam elas más. Quais as obras que você tem praticado? Boas ou más? Saiba que você vai ter que prestar contas, eu também, diante de Cristo. Verso número 17 vai falar então sobre a transformação de vida que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não pode viver como vivia antes de conhecer Jesus. Você foi alcançado pelo Evangelho, então você tem que ter uma vida transformada. E verso número 19 vai falar então que Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo. Olha que interessante. O mundo era inimigo de Deus, porque desinteressado das coisas de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo o mundo é reconciliado com Deus. A possibilidade agora de reconciliação dos homens pecadores para com Deus. E saiba, Deus te deu e deu a mim também esse ministério da reconciliação, para que a gente faça assim como Cristo reconcilie os pecadores a Deus. No capítulo número 6, indo já para o final, a palavra de Deus vai falar continua falando sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo
e vai falar sobre cuidado, não se põe em julgo desigual. Esse julgo desigual é muito interessante, porque talvez você nesse momento esteja num julgo desigual, numa associação desigual, numa sociedade com alguém descrente. Cuidado, diz ali o verso número 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não se ponham, isso é uma exigência. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não façam isso. Não se coloquem em julgo, em ligamento, em juntar-se com os descrentes. E talvez você pergunte, mas por que nós não podemos casar? Por que nós não podemos fazer sociedade? Por que a gente não pode abrir um negócio com alguém descrente? Nos colocarmos, nos ligarmos, nos juntarmos num julgo com pessoas que não creem em Deus. Por quê? Porque eles não creem em Deus, porque eles não têm os valores de Deus, porque eles não amam a Deus como nós amamos. E então aqui o apóstolo Paulo, para explicar isso, ali do verso número 15 e 16, 14, 15 e 16, ele vai fazer 5 perguntas para explicar por que nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Primeira pergunta, que harmonia há, que comum há com a justiça e a maldade? Isso tem a ver com o comportamento moral, o que é certo e o que é errado. Segunda pergunta, o que diz ali, que comunhão há entre as trevas com a luz? Olha que interessante, isso tem a ver com o entendimento espiritual. Quando você liga a luz, o que é escuro se dissipa. Então, que associação, que ligação, que julgo há entre luz e trevas? Que entendimento espiritual vai haver na tua sociedade, no teu casamento, no teu namoro, entre luz e trevas? A terceira pergunta, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Olha que interessante. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Entre Cristo e Satanás? Saiba, aqui é um exemplo dos governos, tanto de Cristo quanto de Deus. Que harmonia há entre esses governadores? Nenhuma. É por isso que a gente não pode se meter em julgo desigual. Quarta pergunta, que união há entre o crente e o incrédulo? Isso tem a ver com a esfera da fé, com o estilo de vida. O estilo de vida vai ser diferente. E a última pergunta é, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? E os ídolos, você é templo de Deus. Então a gente não pode se envolver com a idolatria, nem com a adoração a ídolos. Não há como fazermos as mesmas coisas que as pessoas que não amam e não conhecem a Deus fazem. Por isso não há como nos metermos em ligadura, em associação, em julgo desigual. A palavra de Deus é poderosa e ela precisa mexer com o teu e com o meu coração. Se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de saber, de uma curiosidade, entre aqui nos comentários, faça a sua pergunta, se aprofunde com Deus, porque essa é a vida eterna, conhecê-lo. Deus te abençoe.